estava ali, estou com calor. Vocês estão com frio? Não. Tá bom, viu? Se vier, vocês avisam que a gente liga. Ali tá correndo, acho que esquenta, né? Muito quente também é ruim, né? Ah, ele passa mal, vai sono, dorme. Sim, é o ideal. Tava ligado o estofo lá, sim? Tá ligado? Ali tá Bem quente, quente. hein? É quente. Estofo? Não, acho que é ar-condicionado. De cima que vem. É, tá um calorzão. Salinha fechada, né? Então, tá bem quente. Correu do destino? Sai correndo. Então. Sai correndo. Aí minha vizinha. Nossa, sai cuidado que esse. Demorou, né? Então, não sei o que isso aqui. Ela pegou lá no prédio, lá caiu da escada, do bichinho. É. Pegou o filho no colo, viu os degrau, nossa, virou pé. Eu queria. Quem? Ai. Tem um menino que trabalha lá em boate. Eu senti bem, Pode ser, então, cara, né? ele tem que ser lá. Ele trabalha na rua, não sei o Nossa, que. Disse que. Eu liguei pra ele se então dar uma conversa com ele. Deu uma leve tsunami, né? Não, mas na verdade no mar, né? Foi assim, aqui, 20, 40 centímetros. Tsunami. Né? pastor parou por aqui? Começando aqui. Parou aí. Menina 2 brava. Não, isso aí não faz parte do estudo. Estamos esperando uma menina 2 brava aí. Quem era a primeira que eu não tô sabendo? É o meu teatro. Todo mundo tá vendo ali, tá, né? Saindo pra. É o teatro das crianças, eu tenho que colocar a mão. Felizardo que chegou primeiro vai ficar com uma coisa que vocês vão passando para outros. Uma leitura bem interessante. Nossa, quase que estão mais perto de nós. Deixa só um pouquinho. Silêncio, sim. Não esquece minha caneta, por favor. Dá o seu lápis. É o lápis. Nós foi só ver um, então. A minha calça resolveu tomar café junto comigo. A vontade era tanto, A vontade era tanto. vai esquentar até as pernas. Você chegou e você dá um pouco aí. Fui tomar. Depois eu passo para vocês, tem uma publicação muito interessante, vale a pena ler. É que ela era muito longa, então eu não imprimi. Mas se quem quiser, esse Tá a gente no vai ler Obras hoje. Postas. Que página? Eu tenho um livro do Esse aqui? Obras Postas. Que página? Ah, agora eu não sei se o seu é igual ao meu. Ele tá quase aqui, ó, quase mais da metade do livro. Ah, igual! Não, eu tenho lá em casa, não trouxe, né? Então, é um capítulo antes desse aqui, ó. Quer dizer, é um texto antes dessa parte aqui, ó. Dos manuscritos especiais, que é um texto antes. É a última comunicação da primeira parte.
Se eu for trazer tudo, Aí aqui tem a primeira parte, aí a última comunicação que ele tem, ó, aqui, antes da segunda parte. Uhum. Ok? Tá funcionando? ok, ó, a câmera já está ligada. A gente não pode falar mais nada errado. Eu estou fazendo caponinha aqui no meu livro, aparecendo no que? Ou então está aparecendo, pelo lado não está. Deixa eu câmera aqui atrás. Aí isso é que nem o Big Brother. Você fica todo lá, depois que você fica fazendo as suas coisas como normal, todo mundo vê. No início você só faz palhaçada, depois você começa a fazer sua rotina, acha normal, começa a fazer sua rotina, boberal mesmo. Faz parte, né? Todo mundo conhece. Então, se hoje você não fizer direito, você vai pro paredão. Ah, então você As assiste. perguntas da Cecília. Paredão. O que é um, Uai, né? o que é um médium experimentado? Você lembra? Hã? O que é um médium experimentado? Ô! Pergunta, você tá vendo? Isso é uma pergunta mesmo. Paredão. Paredão acessível. Gostei, ó. Gostei. Depois você responde. Então vamos começar o nosso estudo? Se tiver um pensamento à volta, pedindo a Deus que permita que os bons espíritos estejam conosco na realização do mais do estudo dos espíritos, que a gente possa ter a compreensão dos ensinos que os espíritos vieram nos trazer e com esse conhecimento a gente possa ser seres melhores do que somos hoje. Assim seja. Ok. A gente tinha levantado, né, uma pequena assunto, né, no estudo passado sobre a questão do espiritismo tratada como religião, né? Tem aquela frase que eu falei para vocês, que Kardec coloca, ele colocou, acho que é na revista espírita, eu não achei o número, eu fico devendo para vocês, onde ele fala que o espiritismo é o futuro das religiões, né? Dentro da revista espírita, não está aqui, mas está em outro canto, eu achar, eu mostro para vocês. Quem tiver curiosidade, né, na revista espírita, dezembro de 1868, Kardec escreveu Espiritismo não é religião. É um texto bem longo, eu não trouxe para vocês, mas eu acho que vale a pena dar uma lida, né? Ele explica bem essa questão, por que as pessoas levam para esse lado, né? E é bem curioso ver aquele que trouxe, né, a doutrina dos espíritos, codificou, como ele coloca, né, o espiritismo, o que ele é realmente, como a gente fala doutrina filosófica, né? Então, o que ele é realmente, qual que é a proposta do espiritismo, né? Só para ilustrar, eu tirei desse livro aqui, Obras Póstumas, né? Pouca gente lê, são alguns manuscritos que estavam escritos por Kardec. Quando ele morreu, a esposa dele autorizou que fosse publicado, né? Então, tem bastante comunicações aqui bem interessantes. Comunicações não, ele escreveu, algumas partes é do próprio Diário de Kardec, né, que são bem interessantes para a gente rever, e alguns são textos que já estavam prontos, que ele ia publicar e não deu tempo. Então, ficou nessa coletânea, né, chamado Obras Póstumas, tá? Dentro desses escritos que a esposa dele permitiu publicar, esse livro é dividido em primeira parte e segunda. Na primeira parte,
última parte, ele trata assim, de questões e problemas. Tá? E ele traz no meu livro aqui, está assim, breve resposta aos detratores do Espiritismo. As pessoas que querem falar mal, vamos dizer, né? Que querem falar mal do Espiritismo ou são contra o Espiritismo, né? Em algumas outras traduções está assim, a ligeira resposta aos detratores do Espiritismo, mas não modifica muito, não, tá? Nesta comunicação aqui, Kardec, escrita por Kardec, eu vou só destacar uma partinha, tá na terceira folha, tá? Se quiser acompanhar, na terceira folha, no primeiro parágrafo aqui está assim, ó. O Espiritismo não é uma concepção pessoal, nem o resultado de um sistema pré-concebido. É o resultante de milhares de observações feitas sobre todos os pontos do globo e que convergiram para um centro que os coligiu e coordenou. Nesse caso, né, foram coletados, quer dizer, chegou à mão de Kardec, né, e ele simplesmente organizou os assuntos, né? Todos os seus princípios constitutivos, sem exceção de nenhum, são deduzidos da experiência. Esta precedeu sempre a teoria. Né? Todos os princípios constitutivos, sem exceção de nenhum, são deduzidos da experiência. Quer dizer, tudo o que veio, não veio através de Kardec simplesmente ou de uma pessoa, né? Veio de diversos lugares, as pessoas se sentavam para estudar, né? E são essas pessoas que trouxeram as comunicações vindas do Espíritos, né? Não é uma coisa que um homem fez ou alguém simplesmente teve uma ideia, não. Tudo que veio da doutrina dos Espíritos veio pela concepção de Espíritos, que vieram e trouxeram, através da psicografia, né, assuntos para serem trazidos à humanidade, que a gente chama de um novo conhecimento, né? Coisas que as pessoas na época nem imaginavam, muito menos se dizer que havia espíritos, né? Então, para a gente ter uma ideia de que não é uma concepção pessoal, muito menos do Kardec, né? No finalzinho, depois vocês leem tudo, tá? Só estou destacando uma parte. No último parágrafo, ele começa assim, ó. O Espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos. O que quer dizer isso, né? Doutrina filosófica de efeitos religiosos. Filosófica porque a gente viu quando a gente começou a estudar esse modo, não foi? Filosófica porque a gente tem que pensar. É posto as questões e a gente tem que colocar a nossa razão, né? Coordenar os pensamentos, pensar sobre o assunto, não aceitar simplesmente o que a gente chama de fé cega, né? A gente tem que usar e tem que ter uma lógica em tudo isso que a gente está fazendo ou estudando ou que veio pelos Espíritos. Não é simplesmente aceitar. De efeitos religiosos, né? Efeitos religiosos não quer dizer que ele é uma religião. Efeitos religiosos por quê? Aí Kardec coloca, como qualquer filosofia espiritualista, pelo que forçosamente vai ter as bases fundamentais de todas as religiões, Deus, a alma e a vida futura. Mas não é uma religião constituída, visto que não tem culto, nem ritos, nem templos, e que entre seus adeptos nenhum tomou, nem recebeu o título de sacerdote ou de sumo sacerdote. Esses qualificativos são de pura invenção da crítica. Né? Então, ele trata a questão. É uma doutrina filosófica. Né? Ele não é uma religião como a gente vê ou como é pregado no sentido da palavra que a gente ouve, né? Hoje em dia. Religião é uma coisa, criação do próprio homem. Né? Não é uma criação, não é uma coisa que veio dos espíritos, não, tem que abrir uma religião. Não, os espíritos nunca fizeram isso. Né? Foram fundadas, a gente vê muitas religiões hoje em dia, até mesmo o cristianismo leva o nome do Cristo, mas Cristo não fundou nenhuma religião. Ele trouxe um ensino, né, para a humanidade. E as pessoas se tornaram isso uma religião. Né? Aí formam-se cultos, tem um ritual todo, cada religião tem os seus próprios dogmas, né? Criado pelos próprios homens e assim por diante. Né? Aí todo mundo fala assim, então é ruim? O que vocês acham? Não. Não é? Todo mundo
de religião. Isso. É só uma forma de pensar, né? Isso. Religião é uma coisa que o homem criou, né? Ele criou determinados rituais, ele se satisfaz naquilo, atende a ele se sente feliz, não tem nada de errado, né? O que traz a doutrina dos espíritos é isso que Kardec sempre coloca. Caberia em qualquer religião, né? Porque o Deus é único, não é? É um Deus para todo. A gente colocou nomes diferentes, os homens colocaram nomes diferentes, mas Deus é único. Né? Então, quando todo mundo compreender isso, então não vai ter uma religião melhor que a outra, não vai ter uma religião mais poderosa que a outra, não. Porque o Deus é um só. Não é? Então, a gente vai vendo, quando ele coloca assim, ó, forçosamente vai ter as bases fundamentais de todas as religiões: Deus, a alma e a vida futura. Não é? Agora, como cada um passa, cada religião criou seus próprios, vamos dizer assim, os seus divulgadores, na verdade, né? Cada um criou os seus aspectos, ou como isso vai atingir os seus adeptos e assim por diante, né? Então a gente vê que nem todas têm a mesma base, né? Porque cada um, segundo o seu conhecimento, segundo a sua vivência pessoal, que foram criando as suas próprias religiões, né? Às vezes você vê dentro de cada religião grandes verdades, e é uma realidade. É o que a gente fala, a Bíblia não está toda errada, não. Né? Porque a gente fala, não, se é uma criação do homem, está tudo errado. Não, tem grandes verdades ali dentro. Agora, a interpretação, ou como foi manipulada depois pelos homens, né? As traduções e assim por diante, aí é que veio o dedinho do ser humano, né? E modificou. Por quê? Deus, de todo sempre colocou alguma forma, algum meio que atingisse as pessoas. Não é? E a religião é uma forma de atingir as pessoas que cheguem e comecem a entender, pelo menos. Por mim, não sei, tinha alguém pode ficar no computador? Perdi. Perdi. O que estava falando? Que Deus, né? Que toda religião não é complicado. Aí eu também me perdi porque ela fez sinal assim. Isso. Né? No fundo tem uma verdade. Não é? Agora, como que ela é interpretada, aí é o homem, né, que faz essa interpretação. Então, dentro daquilo que a gente traz para o Espiritismo, ele diz assim, ó, Kardec escreveu: é ser espírita pelo só fato de simpatizar com os princípios da doutrina e por conformar com esses princípios a proceder. Conformar com esses princípios a proceder. Você tem que aceitar, você tem que acreditar, você tem que conhecer. Não é? Senão, como você vai dizer, eu sou espírita, se você nem conhece? Não é? Trata-se de uma opinião como qualquer outra, que todos têm o direito de professar, como tem o de ser judeus, católicos, protestantes, simonistas, voltairiano, cartesiano, deístas e até materialistas. O Espiritismo proclama a liberdade de consciência com direito natural, reclama para os seus adeptos, do mesmo modo que para toda a gente. Respeita todas as convicções sinceras e faz questão de reciprocidade. Assim como nós respeitamos, né, a religião de cada um, respeitamos a crença de cada um, a mesma coisa deveria ser o respeito para conosco, que aceitamos ou temos a crença espírita. Não é? Da liberdade de consciência decorre o direito de livre exame em matéria de fé. O Espiritismo combate a fé cega, porque ela impõe ao homem que abdique da sua própria razão. Considera sem raiz toda a fé imposta, donde o inscrever entre suas máximas não é inabalável senão a fé que pode encarar de frente a razão de todas as épocas da humanidade. Né? Porque vai passar os anos, tudo que a gente vê dentro do Espiritismo, você vai ver que não vai modificar. Né? E a gente ainda vai estar aqui nas outras oportunidades, né? A gente vai ver essa frase aqui e vai, nossa, parece que eu já vi isso. Né? E
pode ser daqui a 2000 anos, né? A gente vai estar novamente aqui no planeta Terra, né? A gente espera que vai estar melhorado. E a gente vai ver e falar assim, nossa, os escritos ainda servem exatamente para os dias de hoje. Não é? Coerente com seus princípios, o Espiritismo não se impõe a quem quer que seja. Não se impõe, né? Quer ser aceito livremente por efeito de convicção. Expõe suas doutrinas e acolhe os que voluntariamente o procuram. Voluntariamente, né? Aquele que vem e pergunta, o que é espírito? Né? O que é reencarnação? Ele não está curioso? Ele não quer saber? Aí eu entro e falo para vocês, não é isso que a gente tem que falar? A verdade? Explicar para a pessoa como que é, o que é realmente espírito, o que é reencarnação e assim por diante, né? Segundo os princípios realmente da doutrina dos espíritos. Não cuida de afastar a pessoa alguma de suas convicções religiosas. Não se dirige aos que possuem uma fé e a quem essa fé basta. Dirige-se aos que, insatisfeitos com o que se lhes dá, pedem alguma coisa melhor. É ou não é verdade? Não é isso que a gente veio procurar? Não é isso que a gente frequentou em outros lugares e a gente não encontrou? A gente queria uma outra coisa que nos sustentasse, que tivesse uma resposta mais sólida? É assim que deve ser a propagação do Espiritismo. Não é? É isso que Kardec falava, né? Desde 1858 ele já falava isso, né? Para que as pessoas tivessem conhecimento que o Espiritismo não é uma coisa que você vai impor, não é? Você não, você vai ser espírito, não, eu sou e você também tem que ser. Não, é uma convicção, uma crença, uma coisa que a pessoa vai ter que compreender para crer. Não é? Perguntinha. Quando que isso vai acontecer? Aos passos feitos. Tem que ter um modo. O que vocês acham? Após a morte? Aí já é demais. Não, porque... Não, um dia vai acontecer, mas como que isso vai acontecer? Como que o Espiritismo vai ajudar as pessoas? Quando- Aqui, ó, quando- aqui, a gente pode encarnar. Então, por exemplo, aqui a gente já está buscando um conhecimento, né? Quando a gente passar a se conhecer a si próprio, né? Você descobrir o seu eu verdadeiro, mais ou menos assim, né? Você se olhar, você é carne, mas se você ter a consciência que você é espírito e que você acredita que a presença de Deus, né? Assim, onde quer que nós estejamos, a presença de Deus é viva, né? Então nós temos que vivenciar isso, né? Então acho que isso daí já é um ponto de partida, né? Do homem já ter uma convicção de que realmente a gente é espírito. E se for basear no que está escrito nos livros, dirige-se aos que estão insatisfeitos com os que se dá e pede alguma coisa melhor. Ou seja, a pessoa, ela se questiona por que tantos fatos, tantos acontecimentos na vida tem que ter um motivo e um sentido. Na igreja, o padre vai falar, reza 10 Ave Maria, uns 15 Pai Nosso, e acaba por aí. Ela pode até rezar, mas não satisfez ela. Então, geralmente essas pessoas procuram quando estão no tempo que a gente fala de amadurecimento. Já estão maduras, preparadas para uma outra fase da sua vida. É o meu parecer, porque não adianta eu querer aprender a fazer as empadinhas da Kemi se eu só sei comer. Eu tenho que ter a paciência que ela tem, a rapidez que ela tem para fazer essas empadinhas, né? E eu não tenho essa paciência, não tenho essa rapidez, mas eu tenho a vontade de comer, é a coisa mais simples. Então, quando eu quiser fazer do jeito que ela faz, eu tenho que ficar olhando a Kemi, ver como
ela faz com destreza, com carinho e fazer igual. Aí sim, estou aprendendo alguma coisa a mais, não simplesmente comer. Estou com fome. A gente tá vendo que você tá com fome. Olha isso, tá vendo? As empadinhas dela me deixaram com água na boca. É, o cérebro dela hoje não vai funcionar, ela vai ficar guardada na empadinha, na comidinha. Mas serviu de exemplo. Mas serviu de exemplo, empadinha, não serviu? Porque então, só então eu comia nas empadinhas, né? Hoje vendo ela fazer, eu falo, poxa, ela consegue fazer, por que eu não consigo? Ah, porque eu só como. Já respondi, né, a minha pergunta. Eu só como. Mas um dia eu vou fazer. Aí quando eu chegar para ela, vai ficar, Kenny, me ensina. Ela vai falar assim, ah, então você começa limpando as mãozinhas, começa por essa massinha. Aí eu vou estar lá prestando atenção e vou estar progredindo. Por quê? Vou deixar de comer para fazer. Eu passo. Né? Não faço. E aí? Não, mas eu, Cecília, que todo negócio, né? Que nem. Se for de uma religião para desistir, se eu tô aprendendo a desistir, a pessoa tem outra cabeça, não vai ficar. Mesma coisa assim, fala, se eu sei fazer, né? Você não sabe fazer. Se você não tiver esse destino de querer aprender, você não vai. Acho que não vai ser a mesma coisa, né? As suas empadinhas não vai ter comparação com as minhas, né? As minhas inícios você só vai me elogiar para ter aquele empurrãozinho para não desistir. Todo mundo faz isso. Depois que eu descobri o sazão que é feito de coração, aí as empadinhas vai sair igual a sua, com certeza. E aí, mais alguma coisa? Quando que isso vai acontecer? Acho que só quando todo mundo for bem levado para a música. Intelectualmente também, né? Eu acho que sofrimento também ajuda, vocês não acham? Ou isso já é Eu uma... acho que muitas vezes a gente sofrendo, passando por dificuldades, acaba você também, bom, eu sinto isso, crescendo, né? Você querer buscar uma melhora, né? Então eu acho que também o sofrimento também ajuda de certa forma, não de tudo, né? De certa forma. Assim. A gente vê crescimento da base, né? A gente usa a frase assim, né? Ou a gente aprende por amor ou aprende pela dor. Pela dor. Né? A gente aprende por amor no sentido que eu quero me instruir, vou buscar conhecimento, né? Ou aprende pela dor, vai na marra. Não aprendeu até agora, vai passar por uma situação muito difícil e isso vai chamar a atenção e a pessoa vai buscar respostas. Né? Aí o que acontece? Não é cada pessoa, uma individualidade que foi, buscou, cada um está conseguindo o seu progresso, né? Mesmo sendo empurrado, mesmo sendo incentivado, mas cada um está tentando, não é? Aí Kardec, nessa mesma obra aqui, lá no finalzinho ele tem uma parte chamada Credo Espírita. Não é o credo que a gente conhece da Igreja Católica, tá? É realmente aquele que acredita, né, no Espiritismo, e nessa parte ele diz assim, ó, o progresso geral é resultante de todos os indivíduos. Não é isso que vai acontecer? À medida que cada um de nós for melhorando, não vai modificando todo o planeta Terra, não vai contagiando, né, vamos dizer, não vai dando exemplo, bons exemplos, assim por diante, né? Mas o progresso individual não consiste somente no desenvolvimento da inteligência e na aquisição de alguns conhecimentos. Desculpa, li errado. O progresso geral é resultante de todos os indivíduos, mas o progresso individual não consiste somente no desenvolvimento da inteligência e na aquisição de alguns conhecimentos. Isso é uma parte do progresso, que nos conduz sempre ao bem. Muitos fazem mal o uso dos seus conhecimentos. O progresso consiste principalmente no melhoramento moral, na depuração do espírito, na extirpação dos seus maus germes existentes em nós. Este é o verdadeiro progresso, o único que assegura a felicidade da humanidade, porque é a negação do mal. Que página? Tá lá na segunda parte, lá no finalzinho, o último. É esse aqui. Não é isso. É o próximo. É o próximo. Tá? E ele diz assim, ó,
Aí todo mundo fala, vai entrando para o Espiritismo, vai conhecendo a doutrina da vida futura, vai vendo que a gente é espírito, que a gente tem continuidade, a gente vai retornar e assim por diante, né? E Kardec diz assim, para que a doutrina da vida futura produza de hora em diante os frutos que podemos esperar, é preciso, antes de tudo, que satisfaça completamente a razão e a ideia, que formamos da sabedoria, da justiça, da bondade de Deus, que não possa ser desmentida pela ciência, não deixe no espírito nem dúvida, nem incerteza, que a vida futura seja tão positiva como o presente, de que é a Constituição, como o dia seguinte é o da véspera. É preciso que seja vista, compreendida, apalpada, por assim dizer, com a mão. É preciso, enfim, que a solidariedade do passado, do presente e do futuro seja evidente através das diferentes existências. Então, isso aqui, para que isso ocorra, né, para que realmente dê os frutos que a gente diz que vai acontecer com a transformação da humanidade, para que o Espiritismo ajude realmente a humanidade, eu tenho que bem compreender. Não é? Para mim, fazer isso, trabalhar nesse processo, eu estou me ajudando, né? Eu estou compreendendo o que eu vim fazer, da onde que eu vim, para onde que eu vou, assim como eu também vou ajudar as demais. Então, para isso, eu tenho que compreender todo esse processo. Porque não adianta simplesmente falar, mas se eu mesmo não compreendo. Aí fica que nem o gravador, né? Só está repetindo, mas no fundo não tem nenhuma base verdadeira. Ou não tendo a compreensão, não consegue ajudar o próximo. Porque aí o próximo é daquele que questiona, não é? O outro, quando você tenta colocar alguma coisa, ele começa a te jogar um monte de perguntas. E aí? A gente não tem resposta. E quando a gente não tem resposta, o que acontece? A pessoa, isso aí é furado. Não é? E vai procurar outra coisa. Não é? Então, para que tudo isso aconteça, é o que Kardec coloca aqui, né, no Credo Espírita. O Espiritismo, quando for bem compreendido. Não é? Não é a opinião de um, eu acho. A gente não faz assim, eu acho que é isso. Deve ser assim. Não é. O Espiritismo é isso. Os Espíritos explicam assim. Aí você tem a certeza realmente que você está passando uma verdade. Não é? Por isso que vamos estudar. Né? O propósito aqui do... Então, voltando aqui para os nossos estudos. Vocês passaram a semana inteira perguntando, pensando, né? Qual vai ser a pergunta, né? Estudaram todo o livro anteriormente, tudo que já foi estudado, está todo mundo suando frio. Ou nem abriram o livro? Não abri o livro, teve uma semana muito cheia. Escrevi todo o livro, novinho, as folhas estão até duras ainda. Cheiroso. Tá, então vamos lá. A gente entrou nesse item do livro segundo, chamado, né, no livro dos Espíritos, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 1 que trata dos Espíritos, no subitem 2, Mundo Normal Primitivo, né? Relatando o mundo dos espíritos. Só vamos ler aqui 84 até 86 aqui para a gente embalar aqui, né? 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, além daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Então, é um mundo distinto daquele que os nossos olhinhos veem. Né? Os nossos olhos veem os planetas, os globos, e além desse, existe o mundo dos espíritos, né? E para os nossos olhos humanos não é perceptível, né? 85. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal da ordem das coisas? Resposta: o mundo espírita. Ele preexiste e sobrevive a tudo. Então, se Deus, né, tivesse feito simplesmente, como fala, a gente criado, né? Ele criou os espíritos, aí a gente viu dentro da doutrina dos espíritos, tudo que Deus faz tem que ter uma utilidade. Se ele criou os espíritos,
tem que fazer alguma coisa útil, tem que ter alguma utilidade, senão simplesmente ele ia criar espíritos para quê? Né? Então, na providência divina, espírito em qualquer progresso, em qualquer estado que ele esteja, né? Seja estado que eu falo, seja encarnado, seja desencarnado, em qualquer nível de progresso que ele esteja, ele participa e ajuda na harmonia do universo. Lembra? Né? E para que isso ocorra, né, tudo isso, ele criou os mundos físicos, né? Por exemplo, que a gente conhece do planeta Terra, ou do mundo físico. Assim como existe, além da Terra, milhares de mundos que a gente nem tem conhecimento. Né? Então, o mundo dos espíritos já existia antes, que Deus nos criou. Né? Então, criou no mundo dos espíritos, não criou a gente aqui dentro da Terra como matéria. Ele primeiro nos criou como espírito que somos. Então, o mundo dos espíritos sempre existiu, né, os mundos físicos. Tá? Aí ele diz: o mundo corpóreo poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem com isso alterar a essência do mundo espírito? Sim, eles são independentes e, não obstante, a sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Né? Poderia existir o mundo dos espíritos sem os mundos físicos? Poderia. Né? Existir? Poderia. Porque não depende. Né? O mundo espírita não depende do mundo físico. São independentes. Poderia existir. Né? Mas a gente viu que tem que ter uma utilidade para tudo isso. E, queira ou não queira, existe essa relação né, do mundo espírita, ou o mundo dos espíritos, com o mundo físico. De uma forma, aquilo que os espíritos que aqui habitam durante a Terra, chamado ainda no mundo de provas e criação, aqui habitam espíritos da ordem de espírito ainda vamos chamar inferiores. Né? Então, o que está aqui em decorrência, ou pelo menos né, o estado que ainda está dentro da Terra, aqui tem os seus habitantes conforme ele assim ainda está. À medida que seus habitantes forem melhorando, não é? A própria matéria da Terra também vai ter uma modificação. É isso que a codificação veio falando para nós, né? E tendo essa modificação, os habitantes que aqui vão retornar, vão também estar num estado de elevação maior. Porque a vai estar condizente com a matéria que vai estar nesse próprio planeta. Mais sutil, a matéria mais sutil. Quando ela atingir um nível de progresso maior. Né? A matéria ainda é grosseira, vamos dizer. Como os espíritos dizem, ainda é uma matéria muito grosseira. Mas à medida que nós, espíritos que aqui habitamos a Terra, vamos, encarnamos, desencarnamos, voltamos para o mundo dos espíritos, retornamos novamente para a Terra, assim por diante, cada vez mais nós vamos vir melhorados. Né? Seja pelo amor ou seja pela dor, vencido de uma forma ou de outra, muitas das vezes pela dor que a gente vivencia no mundo dos espíritos. Por quê? Que muitas vezes pela dor. Por que vocês acham? Eles sofrem, né? Quem que gosta de sofrer, né? Quem gosta de sofrer, porque as pessoas às vezes gostam de ser vítima, né? Aos olhos dos outros. Aí fala, coitadinha da Kemi, você viu o que aconteceu com ela? Imagina, né? Pobrezinha. Aí ela escuta, ela fica mais ainda assim. Ela fala, nossa, o caso dela furou. Nós temos que fazer alguma coisa para ajudar a Kemi. Aí sofrer desse jeito, todo mundo quer. Porque acha que é o certo. Nem todo mundo vai sofrer, não é? Mas alguns ainda sofrem. Porque não compreendendo, vivendo aqui, né? Num planeta cheio de coisas bonitas, vamos dizer assim, atrativos, não é? Como diz a codificação, a matéria tem um brilho. A comida empadinha, nossa senhora. Porque hoje a Kemi vai ser
né? E assim por diante. Então a matéria tem um brilho, o dinheiro tem um brilho, tudo chama atenção pra gente. O sexo tem um brilho e assim por diante, não é? Tudo isso chama atenção de nós, espíritos que estamos encarnados, não é? E aquele que vivencia muito mais as coisas terrenas, então, quando parte, quer dizer, o corpo, de alguma forma ele vai perecer, né? Saindo do mundo terreno, né? Do mundo material, ele retorna para o que a gente chama o mundo dos espíritos, né? É isso que está tratando este item, mundo dos espíritos. Como que é este lugar? Aí entra no estudo de hoje. Como que é este lugar? Bem mais sutil. Ah, é sutil. Bem mais sutil. Não é grosseiro, não tem as coisas que nós temos aqui materialmente falando. Não tem empadinha. Não tem empadinha. Coma quando você está encarnado. Né? Aí a gente pensa, né, no mundo dos espíritos, se fala assim, como que é o mundo dos espíritos? A gente pensa assim, é um lugar, não é? A gente, na nossa composição ou naquilo que a gente chama de mundo, para a gente é um lugar, né? Então Kardec colocou lá, 87, então nos estudos de hoje, né? Os espíritos ocupam uma região circunscrita e determinada no espaço, né? Kardec queria saber, mas para onde a gente vai? O mundo dos espíritos, fala mundo dos espíritos, mas ali o que é? É uma região circunscrita, é um lugar, né? O que é? A resposta: os espíritos estão por toda parte. Povoam infinitos espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado. Então tem aqueles que estão nos espaços e tem aqueles que estão ao nosso ladinho, né? Observando-vos e atuando sobre vós sem saberes, porque os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento dos seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, porque há regiões interditas aos menos avançados. Voltando lá no início da resposta, né? Os espíritos estão por toda parte, né? Dentro da codificação a gente vai aprendendo. Fala que está em toda parte. No finalzinho ele diz, mas nem todos tem regiões interditas. Então eles não vão em toda parte. Não é? A gente começa a separar. Por quê? Dependendo do grau de progresso do espírito, ou aqui, né, o que ele vivenciou, como ele se comportou, como ele atendeu às leis divinas, se ele está desmaterializado, como a gente fala, né, ele vai carregar para si, no mundo dos espíritos, o que a gente chama de um sofrimento. É uma lei. Aquilo que eu vivencio aqui no mundo físico é o que eu vou sofrer ou não, né? Porque nem tudo é sofrimento. Se eu fiz todo bem, se eu ajudei as pessoas, se eu me comportei como espírito que sou, eu não tenho que sofrer, não é? Não é assim? Deus dá ao espírito aquilo que ele merece ao retorno no mundo dos espíritos, não é? Se eu atendi as leis divinas, então eu chego no estado que a gente chama de feliz. Se eu não atendi as leis divinas, eu vou sofrer as consequências daquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Aí entra o que a gente chama de sofrimento, não é? Então nem todos vão sofrer, depende de como eu agir aqui na Terra, não é? Quando a gente fala em regiões, depois a gente volta nessas regiões invertidas aí. Quando a gente fala em regiões que existe um lugar, né, se a gente fala que está sofrendo ou que uns vão estar felizes, né, então na nossa mente geralmente pensa, deve ter um lugar então, onde o espírito põe o pezinho, não é? Aí, na 1001 desse livro dos espíritos, ele diz assim: um lugar circunscrito no universo está destinado às penas e aos gozos dos espíritos segundo os seus méritos? Resposta:
já respondemos essa pergunta. Ah, isso porque, né, a gente está no 87 e Kardec a gente pulou para milhões. E a resposta diz: as penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição do espírito. Cada um traz em si mesmo o princípio da sua própria felicidade ou infelicidade. Cada espírito carrega. Saindo do planeta físico, né, do mundo físico para o mundo dos espíritos, a gente carrega esse estado de feliz ou infelicidade. A gente carrega esse estado, né? E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado se destina a uns ou a outros. Então não existe um lugar circunscrito para os felizes, nenhum lugar circunscrito para os infelizes. Não existe um lugar fechado para um ou para outro. Né? Quanto aos espíritos encarnados, aí está separando. Quanto aos espíritos encarnados, são mais ou menos felizes ou infelizes segundo o grau de evolução do mundo que habitam. Mundo físico, quando encarnado. Né? Conforme, né, o nosso progresso também, a gente vai estar feliz ou não aqui, né? Uns podem estar sofrendo, aos nossos olhos pode ser um grande sofrimento, mas na verdade ele está aqui e ele está feliz. Ele está tendo a oportunidade, reconhecendo de que ele faz parte de tudo isso. Né? E assim por diante. Então, as pessoas têm na mente que existe um lugar, né? Que existe algum lugar, uma região que tenha esse sofrimento ou essa infelicidade. Então, Kardec colocou na 1011A. De acordo com isso, o inferno e o paraíso não existiriam como os homens os representam? Resposta: não são mais do que figura. Os espíritos felizes ou infelizes estão por toda a parte. Entretanto, como já o dissemos também, os espíritos da mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde quiserem quando perfeitos. Se reúnem por simpatia. Né? Simpatia, o que é? Sintonia, aquilo que um está ligado ao outro, aquilo que concorda com os seus pensamentos, seus ideais. E para isso não tem que ter um lugar. Né? Algumas vezes você não encontra na rua um amigo, né? Ah, tem uma ideia disso aqui, a gente não está em qualquer lugar. A gente para e não começa a conversar? A gente começa a trocar ideias? Pode ser em qualquer lugar, não é? Não precisa ser um lugar específico. Assim são para os espíritos, não importa. Não tem que ter um lugar marcado, tem que ser neste lugarzinho, não. Eles sim têm uma ideia, né? Ou o que atraem por eles essa sintonia que a gente chama, eles vão estar reunidos, mas não quer dizer que seja um lugar específico. Né? Que seja dentro de uma casa, ou que seja, né? Ou que o mundo dos espíritos tenha uma forma. Não precisa. Né? Porque a gente fala, ele sai daqui, do mundo físico. Aqui ele tinha casa, né? Ele tinha mesa, ele tinha cama, ele tinha todos os objetos porque o nosso corpo necessita. Não é? É no grau de progresso que a gente está, hoje a gente senta na mesa direitinho, come, né? Então, são coisas materiais que a gente vivencia e a gente necessita, né? Para o nosso dia a dia. Como espírito que é, ele não tem uma matéria grosseira como nossa, é uma matéria sutil. Se é uma matéria sutil, ele não tem necessidade dessas mesmas condições que nós temos. Não precisa comer, não precisa dormir, né? E assim por diante. Se ele não tem essas necessidades, então ele não necessita de um local. Assim as reuniões também. Ele não necessita de uma mesa, tem que ter uma mesa, cadeira, tem que ter papel, computador, não. Ele registra tudo, naquilo que for, né, na ideia que está sendo elaborada, na troca de ideia com os outros espíritos, eles simplesmente, pelo pensamento, assimilam tudo. Não há necessidade de ter que ficar escrevendo, como nós escrevemos hoje. Né? E Kardec escreveu, né, aquela parte mais escura ali, Kardec colocando. A localização absoluta dos lugares de penas e de recompensas só existe na imaginação dos homens, provém da sua tendência de materializar e circunscrever as coisas cuja natureza
infinita não podem compreender. Né? Então, a gente tem isso, a gente não consegue ver uma coisa assim sutil ou imaginar uma coisa extremamente que não há necessidades. Por não imaginar, não ter essa concepção, né, quando encarnado, a gente cria aquilo que a gente conhece. Não é assim que a gente fez com a figura de Deus, não é? Ah, Deus é um velhinho já, um senhor de idade, né? Falando em termos de sabedoria, né? A gente coloca esses termos assim. Aí a gente criou São Pedro, que ele cuida do templo, então ele carrega não sei o que, isso aqui na mão e assim por diante. Então são concepções do homem. A mesma coisa. Se eu falo que eu vou para um lugar, né, a minha vida continua. Se eu vou para um lugar, por não compreender como é este lugar, então eu imagino um local como eu conheço. Não sei se mas aqueles romances lá que falam, que antes de conhecer a Despina, a gente via bastante romance. Então, minha cabeça, aquele lugar, né, é lindo, maravilhoso. Mas, então, esse lugar que está escrito no livro, quem passou para essas pessoas escreverem que lá é assim? Então, o espírito tem uma opinião pessoal. E ele quer ditar a opinião dele. Ele encontra o médium tem a faculdade e é instrumento do espírito. E ele simplesmente escreveu. E dali que foi. Aí as pessoas tomaram por verdade. Por quê? É lindo e maravilhoso, não é? Imaginar eu ter um lugar, eu ter uma casinha, vai ter o pessoal me esperando, não sei o quê, papapá. Me conforta, me atende naquilo que eu aqui conheço e eu espero que lá seja assim, lindo e maravilhoso. Então eu aceito. Será que pois é a dedução para a gente poder entender? Será que é isso? Não, isso aí então, a ideia pessoal de um espírito. É o conforto, simplesmente. Né? Ele passou um conforto, mas não é que seja assim. Isso. Por isso que o nome diz romance. É uma coisa para você sonhar, uma coisa, né? Uma coisa para te confortar, uma coisa para você simplesmente te chamar a atenção. Se for ver, lá não existe nada, não tem nada. É aqueles romances de amor, então. A gente sabe que não existe nada daquilo, só pra gente ter uma ideia. Isso. A gente não fica encantada, a gente não fica assim, respirando a força, né? O que a gente acontece no nosso dia, não, vai acontecer coisas boas, não é assim? Não é? A gente pega a essência e fala, não, isso é bom, né? E nos conforta, não conforta? Momentaneamente, a gente não se sente fortalecida, acredita naquilo, vai acontecer, lindo, maravilhoso, aconteceu com fulano, vai acontecer comigo. Não é? A gente espera assim? Né? A gente carrega isso. Né? Então, para nós é confortante quando a gente lê a primeira vez um romance e a gente fala assim, nossa, vai ter um lugar para mim pisar meu pezinho, vai ter uma casinha lá montada, tá. Agora, se eu pegar, por exemplo, né, falar assim, lá tem uma casa porque meu pai foi primeiro e ele trabalhou lá, tantos lá, a gente brinca lá que lá tem bônus olhos, babá, né? E naquele lugar vai ter uma casa, porque meu pai passou o tempo todo trabalhando, papapá, e me garantiu que quando eu retornar, minhas irmãs, meu tio, todo mundo vai para lá. Todo mundo feliz. Aí eu pergunto, como espírito que somos, quantos pais eu tenho? Meus outros pais, então, acho que não trabalharam, não. Não é? Aí a gente não começa a cair a fichinha? Quantas existências já tive? Quantos pais, quantas mães, quantos avós, quantos sogros, né? Quantos filhos eu tive? Eu também, como espírito, não construí nada para ninguém? Aí você começa a pensar, tem alguma coisa errada com esse ensino. Está falho. Não é? Porque se eu sou espírito, a gente vem estudando, que a gente tem várias encarnações. Para mim, estar aqui, nesse planeta que a gente chama de provas e expiações, eu já passei inúmeras reencarnações. Eu conheci N espíritos. E não é sempre o mesmo ciclo de espírito, não é sempre a Solange que vai encontrar o Diogo e na outra existência, né? Vai estar sempre junto. Não, vai ter uma relação sempre ampla, é isso que Deus quer.
Que a gente se relacione um espírito com o outro e a gente cria esses laços para que quando a gente retorna ao mundo dos espíritos, a gente tem realmente laços verdadeiros, né? Amplos. Então, como a existência que eu tenho de espírito, então eu acho que eu devo ter N casinhas lá, não é? Porque se eu tenho N pais, eu também já fui pai, já fui mãe, então eu também devo ter trabalhado, então eu também devo ter meus depósitos de casinha. Não é? Tem que entrar na lógica, não é? Deve ter um condomínio. Ai, eu quero um condomínio fechado. Essa foi mais. Então, essa teoria aqui, a gente começa a ver que não está 100% certo. Né? Aí essa foi a dúvida que o Diogo estava trazendo para nós, né? Mas por que trouxeram isso, né? Justamente para a gente exercitar a nossa inteligência. O espírito veio, ele queria contar uma historinha, ele achou um médium que cativava os pensamentos dele, combinava com os pensamentos dele. O médium X escreveu, não é? Aí vem o Celso e lê. Cabe ao Celso ler a obra e dizer: isso aqui é verdade ou não é? Isso tem pé, tem cabeça? Não tem? Está faltando? Não é? A culpa não é nem do espírito, nem de quem escreveu. É de quem leu. Quem aceitou. Ele que aceitou. Ele criou o castelo dele. Ah, meu pai vai estar lá com a casinha esperando. Porque ele era super trabalhador aqui na terra, deve estar também trabalhando lá. Ele era super bonzinho aqui na terra, é bonzinho lá em cima também. E nem sempre isso ocorre. Não é? Mas sabe, assim, é que nem mesmo na igreja católica, na Bíblia, né? Como eu já fui evangélica. E fala lá em Apocalipse, não sei se você já leu, das cadeiras de ouro, de como que vai ser. Tem detalhes assim de como que é lá, o céu. Para onde a gente vai, se a gente aceita Jesus e faz as coisas tudo certinho. Então, eles dão formas para o lugar, para o céu. No céu tem, né? Como chama? Tem ouro? É dourado, assim, é bonito, tem, sabe? Então, eu acho assim, como que nós somos tão presos, né, à matéria, é necessário colocar alguma forma, né, de alguma coisa, para que a gente possa, assim, assimilar um pouquinho. Agora estudando o livro dos Espíritos, a gente vai entendendo que não. Mas igual, quando eu estava lá, falar, lá só tem nuvem, lá não tem nada, fica muito vago. Como? Não é convidativo. Não é convidativo, isso E a pessoa fala que, eu vou pro inferno, porque lá todo dia é festa. No céu todo mundo vai ficar tocando harpa. Que graça tem? Lá no inferno tem pacote. É assim, importante cada um pro seu gosto. E o pagode não é tão ruim, né, gente? Não, tem gente que gosta. Então, acho que será que viria disso também, Cecília, um pouquinho, né? Então, o homem cria, não é? Certas imagens. Mas por que ele cria isso? Por que tem essas ilusões? Não fala, eu sonhei. Não fala? Fala, eu falo. Fala, eu sonhei, eu tive tal lugar, papapá. A gente não fala isso? Todo mundo já falou. Né? Se a gente não falava agora, mas a gente falou já. Mas eu ainda falo. Né? Eu estive em tal lugar, pisei em tal lugar, era assim assado, eu fui no nosso lar, eu fui não sei aonde, não falam? Até mesmo os médiums falam. Mas por que eles falam isso? Que a gente vai viajando aqui no pensamento. Aí Kardec explica lá naquele capítulo famoso ali, ó. Aquele capítulo ali, ó, um dia vai cair as páginas. A Gênese, capítulo 14, chamados fluidos. Tem um subitem, 2, chamado Explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. Ele diz no subitem 27. A vista espiritual é necessariamente incompleta e imperfeita nos espíritos encarnados.
e, por consequente, sujeita a aberrações. Os espíritos encarnados, nós, né? Seja médium, não sendo médium, não, qualquer um. Ela é incompleta e imperfeita, na condição que nós temos de matéria ainda grosseira que nós temos, né? E aí ele vai explicar outras coisas, não é só a matéria, né? Então, incompleta e imperfeita nos espíritos encarnados e, por conseguinte, sujeita a aberrações. Tendo sua sede na própria alma, o estado desta deve influir sobre as percepções que ela proporciona. Se eu estou encarnado, né, ainda envolvido com essa matéria grosseira, então o meu estado de encarnado também interfere nas percepções de espírito que sou, né? Segundo grau do seu desenvolvimento, a circunstância e o estado moral do indivíduo, ele pode dar, seja no sono, seja no estado de vigília, né? A vista espiritual, ou aquilo que a gente vê no mundo dos espíritos, né? Então, segundo grau do seu desenvolvimento, né? Segundo aquilo que eu tenho de conhecimento, segundo aquilo que já me clareou, não, né? A circunstância e o estado moral do indivíduo, porque também tem aquele estado que a gente fala. Muitas vezes as pessoas falam sem conhecer, simplesmente falam. Não tem moralidade às vezes, não é? Ela pode dar, seja no sono, o que todo mundo consegue fazer, né? Quando o corpo dorme, a gente não emancipa quando a gente está dormindo, mas a gente fala emancipação da alma, todo mundo pode estar em relação com o mundo dos espíritos. E, seja no estado de vigília, isso acontece às vezes, quem tem a mediunidade ou uma questão que os espíritos queiram se mostrar, né? Primeiro, a percepção de certos fatos materiais, reais, como o conhecimento de acontecimentos que passam ao longe, os detalhes descritos de uma localidade, as causas de uma moléstia, os remédios convenientes. Então, isso pode acontecer. Pode, né? A gente ouve relatos disso. Tem pessoas que estão encarnadas, mas elas conseguem ver, não é? Ver uma doença específica, um conhecimento que ela precisa ter, ela tem essa notícia no mundo dos espíritos, ela traz essa notícia, né? Elas têm essa percepção. Segundo, a percepção de coisas igualmente reais do mundo espiritual, como a visão dos espíritos, né? Isso todo mundo faz dormindo. Terceiro, é o que mais acontece, as imagens fantásticas criadas pela imaginação, análogo às criações fluídicas do pensamento. Ver neste capítulo número 14. O que é isso? No item 14 eu não copiei para vocês, mas eu explico. Criações fluídicas do pensamento, né? Eu sou espírito. Tudo que eu pensar fica refletido no meu perispírito. A gente fala para a gente entender melhor, é como se fosse um telão, né? Tudo que eu penso fica refletido aqui no meu perispírito. Mas a gente, como espírito que é, a gente não está, né, encaixadinho lá dentro do corpo e não vai ver mais nada. Não. Como diz a codificação, ele está em torno, né? Então, mesmo eu estando encarnado, o espírito, né, estando encarnado, eu vejo meu pensamento, meu próprio pensamento, né? E isso que muitas vezes é difícil as pessoas compreenderem. Se eu creio em determinadas coisas, por exemplo, pego o católico, né, e acredita no paraíso, não é? E ele acredita também que existe o inferno, conforme a descrição que se faz. Então, aquilo que ele pensa está gravado no seu perispírito. Gravado, a gente brinca. Tá ali. Ele está pensando em determinado assunto e está lá, aparecendo aquela imagem. Então, é isso que ele mesmo vê, dele mesmo. Né? Ele cria determinada situação. Não é assim que a gente faz quando a gente lê um livro? Não é?
A gente está lendo o livro, só tem letra, mas a gente está lá imaginando aquele lugar lindo, maravilhoso, a gente forma toda aquela imagem, não é assim que a gente faz? Né? Então, é isso que acontece com o Espírito. Né? Ele cria essas imagens e é essas próprias imagens que ele vê. Até aí tudo bem? Entendeu? Tais criações estão sempre em relação com as disposições morais do Espírito que as consegue. Disposições morais, aquilo que ele acredita, a crença dele. Né? Se ele acredita no paraíso, no inferno, assim, né, ele vai pensar assim, a crença dele designa que exista aquele lugar, e que seja daquela forma. Né? Ou aquilo que ele ouviu, aquilo, né, que disseram para ele. É assim que o pensamento de pessoas fortemente imbuídas e preocupadas com certas crenças religiosas lhes apresenta o inferno, suas fornalhas, suas torturas e seus demônios, tais como as próprias pessoas os representam. Às vezes é toda uma epopeia. Os pagãos veem o Olimpo e o Tártaro, assim como os cristãos veem o inferno e o paraíso. E os espíritas veem as colônias e veem o umbral. Por quê? É a crença que o ser carrega. É isso que ele imagina, é isso que ele acredita. Então, para ele, essas imagens é verdadeira. Né? Se ao acordar ou ao sair do êxtase, tais pessoas conservam uma recordação exata das suas visões, elas as tomam como realidade e confirmações de suas crenças, embora isso não passe de um produto dos seus próprios pensamentos. Há, pois, a necessidade de se fazer uma escolha muito rigorosa nas visões estáticas, antes de aceitá-las. O remédio da demasiada credulidade sob esse ponto de vista é o estudo das leis que regem o mundo espiritual. Se eu conheço o que é lá, como é lá, então eu começo a separar. Não é? Se lá não tem mesa, não tem cadeira, como que vai estar lá o diabinho torturando fulano, colocando caldeirão, botando lenha, assim por diante? Não é? Se lá eu não preciso comer, se lá, né, não tenho corpo, não tenho necessidade física, como no paraíso pode ter lindas macieiras, né, comidas maravilhosas, assim, portanto, né? Então, são coisas que a gente vai colocando conforme aquilo que a gente vai compreendendo. Né? Aí ele também coloca, 28. Os sonhos propriamente ditos apresenta as três naturezas das visões acima descritas. As das duas primeiras, aquelas, né, que são mais verdadeiras realmente, ou que realmente mais, vamos dizer assim, traz mais coisa real do que seja realmente o mundo do espírito, as duas primeiras que pertencem aos sonhos proféticos, pressentimentos e advertências. No terceiro, aquelas criações fluídicas, fantásticas, né? No terceiro, isto é, nas criações fluídicas do pensamento, que se pode encontrar a causa de certas imagens fantásticas que nada tem de real em relação à vida material, mas que tem para o espírito uma realidade às vezes tão nítida que o corpo sofre o contragolpe. E se tem visto os cabelos embranquecerem sob a impressão de um sonho. Essas criações podem ser provocadas pelas crenças exaltadas, por recordações retrospectivas, pelos gestos, os desejos, as paixões, o temor, os remorsos, pelas preocupações habituais, pelas necessidades do corpo ou por um embaraço nas funções do organismo. Enfim, por outros espíritos com objetivo benfazejo ou malfazejo segundo a sua natureza. Está aí a explicação do porquê que as pessoas relatam. Eu vi. Para ela, realmente, ela viu. Para ela é uma realidade. Mas não quer dizer que o mundo dos espíritos seja o que ela relata. Celso chegou a ler aquela comunicação? O Kardec estava falando de umas imagens que a mulher contava, que ela foi fazer um acordo com o demônio.
Não leu? Não chegou a ler, né? É uma comunicação que falava justamente, a mulher se dizia, ela foi falar com o padre, né? E ela falava que ela encontrou o demônio, fez Satanás, né? Ela chama. Encontrou Satanás e tinha feito um pacto. E que era a realidade, que existia o inferno, né? E que ela foi torturada até que ela aceitou que o Satanás falava, que o Satanás dizia que ela tinha que renegar que existia Deus. E aí ela falou assim, quando, né, ela aceitou o que o Satanás queria, aí ela parou de sofrer, aí ela se sentiu extremamente feliz, porque ela foi bem tratada e assim por diante. Para ela é uma realidade, né? Porque ela vivenciou, ela criou todas essas imagens, para ela é uma realidade. Agora, uma pessoa que é lúcida, né? Uma pessoa sensata, uma pessoa que tem um conhecimento e realmente se existe Satanás ou não, aí você começa a ver, a perceber que não é uma verdade realmente. Peruni, só que eu tô te chamando. Né? Aí que está a questão. Lembra como a gente leu lá no início, né? Espiritismo é uma coisa que a gente não impõe. Não tem como você falar para uma pessoa, não existe o paraíso, não existe o inferno. Quando ela questiona, você tem como ajudá-la a compreender o melhor que seja o mundo dos espíritos, para onde todos vão. Ou a recepção que nós mesmos nos favorecemos, né? Espiritismo é uma coisa de crença. Aquilo que eu compreendo, eu modifico aquilo que eu acredito, não é? Aí eu começo a compreender também o que passa com os outros, ou por que os outros relatam isso ou aquilo. Mas eu tenho que conhecer, eu tenho que compreender o porquê que existe isso, por que o médium relata, né, que foi em tal lugar, por que o médium fala que existe a colônia tal, eu fui na colônia X, eu fui no umbral X, né, eu socorri tal fulano, não sei o que, sei o que. Não é? Por quê? É a crença, é aquilo que ele acredita. Se ele acredita no tal do umbral, que ele foi socorrer fulano, né, que estava lá na lama, que estava no escuro, não sei o que, ele acredita. Para ele é uma realidade, ele dá todos os detalhes, porque ele criou. Então, o espiritual não é um lugar, é um estado da pessoa? É um estado do espírito. Do espírito. Não existe um local específico, circunscrito, como a gente imagina. Que nem o pessoal fala assim, se suicidou, foi para o Vale do Suicida. Não, não existe o Vale do Suicida. Os espíritos podem estar em sofrimento juntos, no espaço, mas não quer dizer que tem um lugar que eles vão sofrer, né? Que seja um lugar fechadinho, todo suicida vai jogado lá dentro. Não. Já é uma maneira de dizer que já muda totalmente a coisa, o sentido da coisa. Todo mundo pensa nesse Vale dos Suicidas, né? Todo mundo. Todo mundo. O nome diz vale. Aí você A já gente vê, imagina aquele lugar, né? Então, mas aí Fúnebre, feio. você já veio e já colocou de um outro jeito. Então não é um lugar, é um estado De de sofrimento. sofrimento do espírito. E para entender esse estado que a gente faz essa imagem de lugar escuro, feio. Isso. E pra gente é assim, não é? Lugar feio, não tem luz, tá cheio de lama, não tem comida, não é lugar feio. Pra gente assim, passando necessidades e assim por diante. Não é? Mas isso são coisas nossas de encarnado. Por isso que muitas vezes existe relato de pessoas, né, que vão em determinada casa e falam assim, mas o espírito está ali, ele se suicidou e está ali. Se ele está ali, então ele não foi jogado no Vale do Suicida. Se é uma regra que existe o Vale do Suicida, todo suicida devia estar lá no Vale do Suicida. E não é uma realidade, porque existem pessoas que nem são espírita e às vezes nem é médium, mas ela vê, ou o espírito quer se mostrar para ela, né, e ela vê o fulano lá na casa. Foi igual o Pilatos, né? Pilatos se suicidou e ele já, né, a gente estava até comentando, né?
ele se suicidou e ele apareceu lá, então a gente falou, mas como assim? Não foi pro vale do suicídio? A gente não comentou. Não é pra dar ideia, é verdade. Não, mas é a concepção que a gente tem. A gente não cria o nome do vale, é um lugar fundo, feio, escuro, não é? Não é? A gente coloca e a gente determina que tem que ser assim, e não é uma realidade. Ai, que coisa. Né? Por isso que existe hoje em dia, né? Que a gente estava falando no estudo passado. Livros existem. Ajuda as pessoas? Alguns ajudam momentaneamente no sofrimento das pessoas, lhes chama atenção, né? Conforta naquele momento. Mas se você pegar um romance mesmo e começar a ler, né? Do início, começar a pensar com o conhecimento que você está tendo realmente do que seja espíritos, não é nem o mundo conhecendo que seja espíritos, não é? Aí você começa a questionar, mas por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Né? No próprio livro que todo mundo gosta de ler, eu também já li várias vezes no nosso lar, quando ele abre o livro, fala que o fulano se suicidou. E o próprio espírito, ele fala, eu não me suicidei. E o pessoal reforma, não, você é um suicida. E ele fala, eu não me suicidei. E ele realmente, ele não se suicidou. Por quê? Suicídio é aquele que tem a intenção de tirar a vida. Esse é um suicida. Se você pegar o livro dos Espíritos explicando, suicida é aquele considerado aquele que tem a intenção, eu vou me matar, eu vou fazer isso para me matar. Esse é um suicida. O personagem do livro, ele não tinha essa intenção. Ele vivia os gozos da matéria. Ele tinha uma vida fútil, né? Fora do lar, mas ele vivia o que ele gostava da matéria. A intenção dele não era se suicidar. Ele queria aproveitar os prazeres que a matéria fornece. E ele morreu de sífilis. O próprio livro diz. Ele relata. Ele morreu em decorrência da doença, mas ele não se suicidou. Uma pessoa que tem uma vida fútil, não aproveita a vida como deveria ser, né? Pensar como espírito que é, assim por diante, ele responde no mundo dos espíritos a perda da chance que ele teve. Mas ele não teve a intenção de se matar. É que nem a pessoa que morre, já teve 3 infartos, o médico não fala, não coma gordura, faça uma dieta saudável. Não, mas ele gosta de comer e ele continua comendo. Aí no quarto não dá mais, bateu as botas. Ele comia, não é porque ele queria se matar, ele comia pelo prazer de comer, porque ele gostava da comida com gordura, ele não gostava dos verdinhos, ele queria aquela comida que ele satisfazia, né, os desejos dele. Ele responde no mundo espírita porque ele foi suicida? Não, ele morreu por causa da gula, né? Mas ele não se suicidou. Mesmo quando o médico fala assim, não, se você não fizer isso, você vai morrer, e a pessoa vai lá e faz, mesmo assim ela não é considerada suicídio. Não. É que nem o cigarro, não está escrito lá? Na embalagem do cigarro está escrito. Pergunta do cigarro. O que está escrito Cigarro na embalagem? está escrito que fumar é prejudicial à saúde. E por que as pessoas fumam? Eu fumo de burrice. Cigarro mata. Eu sempre fico. Eu fumo de burrice. E a marca lá dos outros, se me dão. Eu já parei de comprar, né? Mas eu uso essas marcas. Nossa, Cecília, mas... A vida sedentária não prejudica a saúde? Todo mundo sabe. Mas por que a gente não faz exercício? Preguiça. A gente tem uma imperfeição, né? Tem várias situações da vida, não é? Beber, o pessoal fala, beber faz mal, não é? Tem gente que ficou viciado no cigarro, tem gente que ficou viciado na bebida, tem gente que ficou viciado na droga, tem gente que é viciado em sexo, e assim por diante. Tem gente que é viciada em fazer exercício, toma anabolizante para ficar bonitão, ou bonitona, não é? Mas não tem a intenção de morrer. Ele tem a paixão por aquilo, ele quer aquilo, é o desejo dele, mas ele não tem intenção, ele não faz isso para morrer.
Não, mas na parte do cigarro, Ixi, né? vai. Na parte do cigarro, é suicida ou não? Não. Por que você fumava? Por que você fumava? Achava bonito minha mãe fumar. Não, mas Cecília, mas ela sabe que fumar é prejudicial à saúde, então ela é uma suicida. Não. Não? Não. Ou o que a gente chama de suicídio moral. Mas não suicida daquele que vai sofrer aquela pena no mundo dos espíritos, como suicida que é bem diferente. Ela fumava porque ela achava bonito. Um fuma, né? Porque é por causa da televisão. Ai, todo mundo fuma, né? Os personagens, os artistas fumam, né? Bonito, tal, tal. Não é? Começa por aí. Aí o que acontece? O corpo dá. Dá um câncer. Nem todo mundo. Nem todo mundo tem câncer porque fumou. Nem todo mundo tem problema de fígado porque bebeu. Nem todo mundo. Na embalagem está escrito, né? Dá câncer. Mas nem quer dizer que porque fuma vai dar câncer. Tem gente que fuma a vida inteira e ainda fuma aquele. Mata barata. É aquele caseiro que o pessoal faz assim, não tem filtro nenhum. Concordo. Nem por isso morre de câncer. Né? Uns vão morrer? Vão. Uns não vão ter nada. Né? O que acontece no cigarro? Assim como acontece com a droga, assim como acontece com a bebida e etc. Eu começo porque é bonito. Não é? Um me deu, né? Ah, é gostoso, é charmoso. Não é assim que a maioria começa? Não é? Aí começou um cigarrinho. Não foi? Começa um cigarrinho, aí começa 2, vai aumentando 3. Aí Maços, 4. Aí acontece alguma coisa, eu não vivo sem o meu cigarro. Ele tira o estresse. Isso. A minha trabalha comigo, ela fala assim, não, eu preciso fumar, o chefe me deixa nervosa. Aí ela vai e fuma. No inverno ela fuma porque fica mais quentinho. Sempre tem uma desculpa, né? Mas o que acontece? À medida que eu for fumando, isso aqui, essa nicotina, né? Ou aqueles produtos todo que tem no cigarro, ele entra na corrente sanguínea. Corrente sanguínea. O que acontece quando ocorre isso? A pessoa, o corpo, ele fica viciado. Faz parte de mim. A pessoa sente necessidade. Aí é difícil ela parar. Não é impossível. Ela sente uma dificuldade para parar porque o corpo reclama. Ela fumou 3 maços de cigarro. Todo dia ela fumou 3 maços. Para o corpo, isso é meu alimento, isso é normal. Para uns não é café, eu tenho que tomar café todo dia. Para uns não é chocolate, não é? Chocolate, não é? A mesma coisa acontece com o cigarro, com a bebida, com a droga. Entrou na corrente sanguínea, a pessoa fala assim, não, eu preciso. Né? Porque o corpo sente falta, já faz parte como elemento. E não é suicídio. Não. Agora, por exemplo, tem um desgosto na vida, eu vou me matar, vou me entupir de cigarro. Ele quer morrer, ele tem uma intenção, eu quero morrer. Eu vou me entupir de cigarro, 20 maços por dia. Aí ele tem a intenção, não é? É diferente. É diferente daquele que é um viciado. O corpo é viciado. Ele não tem intenção de morrer. Ele fuma por prazer. Ele fuma, né? Ele fuma porque ele tem uma preocupação, aí ele quer tirar aquela preocupação, o estresse. Né? Ele quer tirar o estresse, ele vai e fuma. Mas toda vez que acontece isso, o quê? Aumenta a quantidade, aumenta na corrente sanguínea e ele sente necessidade. Mas ele não teve a intenção. Diferente daquele, eu vou fumar 20 cigarros só para morrer. Esse tem intenção. Não tem uns doidos aí
que mata as pessoas porque ele não tem coragem de se suicidar e ele mata. Para que os outros matem ele. É. Tem gente que é assim. Tem pessoas assim. Tem doido que mata para que você mate. Porque ele não tem coragem de se matar. Então ele vai e mata os outros. Responde por 2. Não é pior para ele. Mas voltando aqui no viciado. O corpo é viciado. Né? Entrou na corrente sanguínea aquela quantidade X de nicotina, o corpo reclama. Aí passa por um processo que a gente chama de desintoxicação. Não é mesmo que acontece com a bebida? Né? Ele passando por esse processo, vai ter uma certa dificuldade, o corpo vai reclamar, né? Existe hoje em dia vários tipos de tratamento, ou até mesmo a força de vontade da pessoa. Não necessita de um tratamento caro, não é? A pessoa tem força de vontade, eu vou resistir. Aí troca o cigarro pelo stick de cenoura, ou pela balinha e assim por diante, não é? Mas se ela tem uma força bem grande, ela não precisa nem da cenoura e nem da balinha, não é? Eu vou vencer, vai ficar, no início fica um estado de nervo, né? Mas com o tempo vai saindo a corrente sanguínea e ela não sente mais necessidade. Venceu o vício. Mas aquele que morre viciado, o espírito pode necessitar do vício? Não. Porque ficou no corpo. O corpo sentia necessidade. Você vai em cemitério, você vê lá umas cigarros, as pessoas sem cigarro, deixando aceso. Então, por quê? Você deixa lá o cigarro, deixa o maço, o espírito só está assim. Ai, que vontade. Não é? Por quê? Ele não tem mais um corpo. Ele, quando encarnado, lembra? Quando o espírito vai encarnar, liga-se molécula a molécula, um corpo físico, que atende às suas necessidades, suas paixões, né, seus desejos. Se ele morreu, ele não tem mais essa ligação com o corpo, que lhe fornecia os prazeres. Se ele não tem mais um corpo físico, como que ele vai se satisfazer? Pode ser através do vampirismo? Não, porque vampirismo não existe. Por exatamente aquela questão que a gente disse, 972 anos. Não existindo o material que é o corpo, não tem como o espírito se satisfazer. Eu dizia, então, deixar o cigarro lá pro coitado, vamos dizer, ai, ele fumava tanto, vamos deixar aqui. O espírito só vai ficar olhando, ai, o tempo que eu era encarnado. Vai ficar se lamentando e não pode, porque não tem como ele fumar, não tem como ele sentir novamente o prazer que dava a sensação de fumar. E então esses espíritos que pedem algum troca assim, que se ouve falar assim Ele não pega nada. Ainda tem um preto velho? Você fala da Umbanda, né? Umbanda, Candomblé, essas coisas que pedem oferendas. Isso é para o encarnado. Não é o médico encarnado que vai comer, vai beber, não. Quem procura uma casa dessa, ele tem uma crença, né? Eu vou pedir tal coisa, o espírito vai me pedir uma oferenda, eu faço a oferenda e o espírito me atende, não é? A gente já vai com aquilo, né? O espírito quer aparecer, né? Por exemplo, né? Me vai lá na casa espírita, numa casa de Umbanda, não é nem casa espírita, uma casa de Umbanda, né? Chega lá, tá lá Santo Agostinho falando. Santo Agostinho. Santo Agostinho, da codificação. Na casa de Umbanda, Santo Agostinho falando. O que a Mia faz? É uma porcaria essa casa. Dou meia volta e vou embora. Por quê? Ela espera e ela acredita que ela tem que fazer uma oferenda para que o espírito a atenda. Ela fala, esse médium não está com nada, essa casa não está com nada. Não, porque é por causa da crença dela. Né? Ah. Então, a pessoa que vai numa casa dessa, procura o médium, usa o termo incorporar que é incorreto, porque ele é um médium falante, ele empresta simplesmente as cordas vocais, né? Mas faz aquela cena toda porque é da casa, é daquele lugar. O médium representa, vamos dizer, aquilo tudo. Né? Então ele pede,
cigarro, para, né? A pessoa se sentir mais confiante, vai incorporar, então tá pedindo cigarro, pedindo não sei o quê, né? E as pessoas vão dando. Mas o espírito que ali vai se comunicar, ele não necessita, ele não precisa, ele não bebe, não fuma, porque ele não tem um corpo. Ele não vai se satisfazer com aquilo que você está dando para ele. Vai satisfazer o encarnado. O encarnado, porque o encarnado vai falar assim, eu estou dando o espírito e em troca ele vai me dar X, coisa que eu quero. Aí ele muda o fluido dele, do modo dele pensar, né? E por isso que consegue as coisas. O encarnado? Encarnado. Então, todo esse ritual é para o encarnado se concentrar. Se eu fizer isso, vai conseguir. Então, ele vai mudando o pensamento. O próprio encarnado vai se colocando na posição, né? Eu sou necessitado, eu estou fazendo isso, né? Os espíritos estão me auxiliando, ele está se espiritualizando. Está crendo que existe uma força além, né? E que vai me ajudar. Então, o próprio encarnado cria para ele uma outra situação. Já não é aquela coisa negativa de que vai dar tudo errado, não. Porque ele ganhou confiança, aquela casa sugou, né? Me pediu isso, aquilo, olha, isso aqui vai dar certinho. A pessoa muda, o próprio sentido dela de ver a situação é diferente. Então, as coisas ocorrem o que tem que acontecer. Mas ele acredita que foi aquilo que ele deu de oferenda, porque ele atendeu o espírito. Mas o espírito não fez nada com a oferenda que foi dada. Nem a pinga, nem o cigarro, nem a vela, nem as Geralmente eu flores. falo com as pessoas, quando eu estou assim, lá no serviço tem um colega meu que ele sabe que eu sou pela Umbanda, né? Aí eu fico lá fumando meu cigarrinho, eu já chego e falo, nossa, é um cigarrinho pra você, Yasco. Eu acendo, né? Yasco, eu tô com um problema. Eu falei, o que foi, né? Meu filho. Eu falei, que tem seu filho? Aí ele falou assim, não, é que eu tô querendo, né? Não que o filho dele queira, tô querendo que ele passe no esporte numa escola. O que eu faço? Ele tinha acabado de fumar um cigarro e falou, olha, faz o seguinte, aproveita que o homem está aqui, fuma um cigarro e conversa com ele. Eu vou deixar vocês conversarem sozinhos. Aí ele pegou, simplesmente acendeu outro cigarro lá e ficou lá. Sabe? Fumando normalmente e gesticulando. Não deu uma semana, eu Yasco, quantos cigarros eu tô devendo? Eu falei, por quê? O moleque passou. Ah, meu filho, agora você bebe. Você bebe e oferece pro santo, porque cigarro é pouco. O moleque já passou, agora você tem que comemorar. Aí ele encheu o carro. Você incentivou ele. Pro filho praticar esporte, o pai fuma e bebe. O moleque já praticava esporte. Só que ele queria que o moleque pegasse a bolsa pelo esporte. E aí já não estava mais na condição do moleque, e sim das pessoas que estavam ao redor, se ele era um bom esportista, ele não era um bom esportista. Então ele estava preocupado com isso, ele me perguntou. Aí ela ajudou a mudar o estado diante do pai. Aí eu falei para ele, né? Aproveita que o homem está aqui, porque eu vivo conversando comigo mesmo. Eu sou a única pessoa que... Ele é a única pessoa lá naquela fábrica que eu confio que eu posso falar tudo que eu estou conversando. Ele não acha nada esquisito. Né? Se achar também, não comenta. Aí ele pegou e falou para mim, o que eu faço? Eu falei, acende um cigarro, aproveita que o homem está aqui e conversa. Você fala para ele o que você quer para o seu filho. Né? E como tem que ser. Isso aí. Aí deu uma semana e ele, quanto cigarro eu tô devendo? Aí eu falei, cigarro? Tá devendo? O que aconteceu? Não, o moleque pegou a bolsa pelo esporte. Ah, agora você tem que beber. Agora você tem que comemorar e oferecer pro santo. É isso que acontece nas casas de Umbanda, quando eu pego as pessoas procuram, né? Elas querem uma coisa, uma realização, uma coisa material, querem emprego, querem casa, namorada, coisas materiais, não é?
Então elas procuram. Vai na casa nessas casas, o médium incorpora, né, entre aspas, o espírito Pedro Velho, e assim por diante, né? Ele faz toda aquela cena, aquela gira, não sei o que, né? E a pessoa fica contente, fui atendida, conversei com o Preto Velho, fui ouvida. Os espíritos conversaram comigo, me deram, né? Me deram uma palavra, não sei o quê. E isso ajuda as pessoas. Não ajuda? Muda o estado das pessoas. Aí, para ser atendido tal coisa, precisa disso. A pessoa vai contente, faz toda aquela lista lá, faz. Né? Por quê? Se vai em Santo Agostinho, recebe lá, olha assim, a instrução tal, você, não sei o que, elevação moral, papapá, né? Em decorrência daquilo que você fez, não sei o que, a pessoa vai sair contente lá? Não. É muito difícil É falar. muito difícil. Pois é. Não é? Então, cada pessoas necessitam, ou elas procuram aquilo que ajudam ela naquele tempo. Né? Chega um momento que as pessoas falam assim, mas não é necessário. Eu conheço uma senhora, ela desenvolveu medicamente no Candomblé, né? Foi feita mãe de santo no Candomblé. E ela fala assim que por muitos anos, né, os espíritos só vinham através dos orixás, né, aquela manifestação toda. Aí a dirigente da casa, né, começou a receber uma vez por mês, ela começou a receber um espírito, o que no Brasil chama de mesa branca, sem manifestação, sem nada. O espírito vinha e dava instrução moral, simplesmente. O papel do dirigente, né? Ela, dirigente, resolveu fazer isso. E todos os seus adeptos na casa, seus que chamam de filhos, né? Aceitaram. Porque a dirigente colocou naquele papel e falou que o espírito ia dar uma instrução para ajudar o pessoal do grupo. E assim ficou. Né? Então, todo mês, um dia da semana, uma vez por semana, daquele dia tal, vem de espírito X tal, dá uma mensagem. E as pessoas aceitam. Não é modificando todo o comportamento. Ritual do comportamento. Aí as pessoas começam a pensar, precisa de todo aquele ritual para que o espírito venha e dê uma instrução? Não. E aí, né, recentemente a pessoa que frequentava na casa, ela falou assim, que isso modificou por quê? A casa estava perdendo muito adepto, já não iam muitas pessoas. Por influência da filha, que foi numa casa espírita no Brasil, e viu tudo aquele negócio do evangelho, segundo o espiritismo, água frutificada, não sei o quê, ficou lá no ouvido da mãe. Mãe, é assim, assim, assim. Né? Mudaram tudo. Né? E ele falou assim, que agora tem mais gente frequentando no dia que tem essa reunião do que os outros dias que fazem os rituais. Por quê? As pessoas estão modificando, as pessoas, né, já não querem mais toda aquela encenação, tem que fazer oferenda. Não, elas buscam uma coisa a mais. Então ela falou assim que agora tem mais gente participando, tem o pasto, não sei o que, e sem aquela cena toda. Para você ver como que os espíritos trabalham. Longos anos. Longos anos. Ainda tem muito preto velho ainda por aqui. Sim. Né? Mas para vocês verem como ocorre realmente. Aí as pessoas começam a pensar, né? Se o espírito vem de boa vontade, me dá instruções tão boas, me ajuda a compreender bastante coisa, está me ajudando a modificar, então não é necessário que eu venha e assista todo aquele ritual. Então, em vez de uma vez, vou aumentando para 2, vou aumentando para 3. Tudo tem um sentido. Não é? Mas eu ainda uso esse meu sentido, porque se eu for explicar o espiritismo pro meu amigo, ele vai achar que eu sou mais louca do que eu já sou. Então é mais fácil eu falar para ele começar a beber cigarro e depois comemorar com a cerveja. Né?
Aí vai causando aqui uma dependência química no sujeito, no encarnado, né? Voltando aqui, né? Na questão do vício. A pessoa tem uma, que a gente chama, né? A ciência chama uma dependência química, não é o espírito que precisa, não é? Aí ele precisa se livrar dessa dependência química, ele se livrou, não é mais viciado. Deu para entender? Só vai ser um suicida moralmente. Chama moral porque ele responde, por exemplo, ele sabe que o cigarro faz mal. Faz mal porque vai matar? Nem todo mundo vai morrer por causa do cigarro. Vai morrer atropelado, vai morrer de algum outro tipo de doença, assim por diante, né? Pode fazer mal por quê? O desgaste físico que ele tem por causa da dependência química vai correndo os órgãos, todo mundo sabe, né? A qualidade de vida baixa, né? Se ele tivesse uma existência, vamos dizer assim, de 50, ele vai ter de 45, vamos dizer, né? Nesses 5 anos, ele pode ter feito muita coisa, não é? Como espírito, ele vai rever aquilo que ele fez. Esses 5 anos, ele poderia ter feito muita coisa, ele deixou de fazer, porque não cuidou da sua saúde. Assim somos nós sedentários. Até o seu papo estava bom, mas está fazendo as pessoas ficar com peso na consciência. Até ela estava entendendo dela. Então, vou responder no mundo espiritual como suicida. Eu vou responder aquilo que eu era, como espírito que sou, que respondo por 3 coisas. Como cidadão, como pai de família e como espírito que sou. Quando eu volto para o mundo dos espíritos, respondo por essas 3 situações. É isso que eu vou rever. Por isso que é doloroso, quando eu te falo, voltar para o mundo dos espíritos. Isso é uma lei. Aquilo que eu fiz, aquilo que eu deixei de fazer. Né? Então, mas o cigarro, vamos supor, é mais simples. E a bebida? A pessoa morre da bebida. Então, esse aí é um suicida. Não. Não, também não? Mesma coisa. Mesma coisa? O cigarro, a bebida, a droga, a pessoa entra por quê? É uma bengala, é uma coisa que ela utiliza na hora, né? Você tem um problema. Ah, peraí, vou tomar umas que aí me alivia, né? Aí vai uma noite e toma. Toma. No dia seguinte ele está com enxaqueca e mais vontade de beber. E assim vai. Por quê? O problema continua. Né? Ah, não. Não aguento mais, vou lá e bebo 2. E vai aumentando, vai aumentando. O problema continua igual, só que eu vou aumentando. Além do meu problema que eu tenho, em vez de eu enfrentar o problema, o chefe difícil, ou a família complicada, aquilo que eu deveria fazer, utilizando a minha inteligência, eu deveria estar buscando uma solução. Em vez de eu procurar a solução, o que eu fiz? Eu fugi do problema. E encontrei um outro problema. Que me diminuiu, vamos dizer que nem da bebida, mesma coisa que o cigarro da droga. Diminuiu a quantidade de vida. Mas eu não fiz isso com a intenção de morrer. Eu quis fugir de um problema. Eu usei como uma bengala no início e o negócio ficou complicado. no caso da overdose, da droga, seria a mesma coisa. Porque é uma droga mais forte, esse que mata mesmo. Prejudica o corpo. Corrói o corpo. Não é? Ele morreu de overdose, tipo assim, foi suicida da overdose. Assim. Não. Ele foi porque ele está viciado que nem da droga. O vício é tanto que ele não se importa, ele quer a droga. Agora o traficante danado que é, né, vai misturando o bagulho lá, né, e causa a morte do sujeito. É diferente, então, por exemplo, a pessoa, ela vai lá, toma um remédio, a intenção, eu quero me matar, aí ela pega um monte de remédio e toma. Esse é um suicida. Ele tem a intenção. Eu vou me entupir de remédio porque eu quero morrer. Esse, então, Esse é um suicida. Ele pensou. Lembra da questão que da inteligência? Usou a inteligência para uma coisa mal pensada, mal elaborada. Ele quer fugir de uma outra forma. Eu deixo todos os meus problemas na Terra e eu vou me livrar de tudo isso me matando. Tem gente que faz isso, não é? Pega um bocado de remédios, engole tudo e fala assim soluciona tudo. Não. Ele responde realmente como um suicídio. É diferente daquele que também é viciado em remédio, como chama? Hipocondríaco.
Ele não faz porque ele quer morrer. Ele acha que tem uma doença. Ele é doente mentalmente, no sentido, né? De que ele se apegou, em vez de ser um cigarro, depois ele se apegou a remédio. Tudo para ele é remédio, remédio, remédio. Ele causa um mal a ele mesmo. Ele responde por quê? Ele teve um sofrimento na Terra, a qualidade de vida dele diminuiu também por causa disso. Ele responde no mundo dos espíritos, né? A situação, se ele diminuiu os seus anos de vida, porque ele perdeu esse tempo. Em vez de eu enfrentar a situação, em vez de eu procurar ajuda, né? E assim por diante. Às vezes, muitas vezes eu orgulho, não é? Eu tenho um problema, as pessoas poderiam me ajudar, mas eu não vou procurar. Não, deixa que eu resolvo da minha maneira, não é? E às vezes as coisas não chegariam a pontos tão ruins como a gente vê hoje em dia as pessoas chegarem. Mas por orgulho, não quer que o outro ajude. Né? Quantas pessoas a gente vê, né? Caindo, até mesmo pessoas da família fazem isso. Né? A gente vê, quem olha de fora não vê os problemas dos outros, fala assim, mas é tão fácil, não é? De certa forma, a solução seria essa, mas a pessoa que está vivenciando aquele problema, né, ela não vê dessa forma. Ela vê com os outros olhinhos dela, né? E muitas vezes o orgulho não permite receber uma ajuda de terceiro. Então continua sofrendo, e a maneira dela para aliviar o sofrimento é ela pegando alguma coisa. Não é? Deu para entender? Eu respondo o mundo dos espíritos se eu não atender essas 3 coisinhas básicas que a codificação vem ensinar. Né? E uma desses aspectos, se eu não agir direito, eu sofro. Porque eu deixei de fazer. Porque o meu compromisso, quando eu vim aqui pedir minha prova, né? Eu estava no mundo dos espíritos, me arrependi de tudo que eu fiz, né? Falei para Deus, estou me arrependida e eu vou fazer certo. Eu escolho minhas provas, eu venho aqui. É uma oportunidade que Ele me deu. E eu desperdicei. Volto ao mundo dos espíritos, eu sofro. Justiça divina. Dar ao ser aquilo que ele merece. Deu para entender, gente, a questão do vício? Mas isso também, assim, eu entendi, né, que serve também para mostrar, mais uma vez, como o mais importante é o nosso espírito. Porque quando a pessoa quer, ela não se vicia ou ela se cura do vício. Isso. Força de vontade. Então, o espírito, se ele for mais forte, ele sobrepõe aquela vontade química do corpo mesmo, do físico. Isso. Não é? É. Força de vontade. Aí entra, né, o que a gente fala. O espírito, se a gente tem vontade, tudo a gente pode fazer. Tudo. Mas muitas vezes falta a vontade. Eu espero que o outro faça por nós. Né? Porque é difícil, é cansativo, é complicado, demora demais, assim, não é? Mas se realmente a gente tem vontade, nós, espírito, porque quem pensa é o espírito, não é? Ele põe o corpo a trabalhar, põe o corpo a fazer. Não é? A mesma situação acontece em qualquer situação aqui. É que nem meu irmão. Muita gente fala assim, não, para deixar de fumar tem que passar por esse processo, papai, você vai sofrer, não sei o que, isso aqui. O meu irmão parou de fumar porque o filho dele, menor, chegou para ele e falou assim, papai, né, porque a esposa parou de fumar. E aí o filho falou, meu sobrinho, né, falou pro pai dele, falou assim, papai, eu queria que o senhor vivesse até eu crescer, ter meus filhos, né, mas para isso o senhor tem que cuidar da sua saúde, porque o senhor fuma demais. Aí ele parou de fumar. Porque até aí a mulher dele ficava, querido, para de fumar, isso faz mal para você, não sei o que. Mas ele não parava. Ele sabe que faz mal, mas ele não parava. Aí depois que ele ouviu o filho dele falar isso, que caiu a fichinha. Aí ele parou, sem nada. Eu querendo ajudar, comprei
um negocinho de nicotina, um monte de coisa, super caro, né? Super caro. Comprei tudo aquilo, mandei pra ele, nem usou, porque ele falou assim que primeiro que ele usou, caiu os binturação todos. Você deu prejuízo. Dei prejuízo. Diz que o negócio era tão forte que caiu as obturações dele. E ele tem pavor a dentista. Não usou mais, né? Então, aí a gente vê, né? Todo mundo fez o que podia. A esposa fez, falou, né? Eu tentei ajudar e assim por diante. Mas é a vontade dele. Caiu a ficha. Isso só mostra o que a gente estava falando do assunto de hoje, né? É a vontade da pessoa, a própria pessoa querer. Meu amigo quis, o filho dele teve acabou na faculdade. Eu teve que encher o saco. Desculpa, Não. Não é? Isso que mostra a força de vontade, aquilo que realmente eu desejo fazer. Se consigo vencer uma dependência química, por que eu não consigo estudar? Por que eu não consigo fazer as coisas? Por que eu não consigo fazer isso ou aquilo? Sou eu, é espírito. É o Incomodar. O espírito que manda, né? É o espírito que manda. O corpo não é nada, é só um revestimento, é um montoado de carne. É o espírito que manda no corpo. Faça isso, faça aquilo, tem vontade de fazer isso, fazer aquilo. Vamos fazer isso? Não. O corpo vai se movimentar conforme o espírito agir sobre ele. E não é vice-versa. Né? A gente coloca a culpa no corpo. O corpo não ajuda. Deus me deu o corpo errado. Não é? A gente coloca, tem que culpar. Se não é agir de fora, a gente coloca a culpa no corpo. E não é. Não é? Porque se fosse uma realidade, eu tenho que me internar, tal, uma coisa drogada, não sei o que, eu tenho que me internar, babá, então só os ricão que ia conseguir sair do vício. Não. A gente vê que isso não ocorre. Às vezes a pessoa é pobre, é viciado, né, nas drogas, né, mas ele tem uma força de vontade enorme, ele quer sair daquilo, ele quer modificar, ele teve algum estímulo, ele quer sair daquela situação, e ele consegue. Aí você vem falar que os outros espíritos, os anjos agora, estão ajudando também não existe. A pessoa sair do vício. Ajuda a te fortalecer a sua vontade. Você manter o seu caminho, mas tem que partir daqui. Ele vai te fortalecer, vai te incentivar. Isso aqui é torcida o tempo todo. Você vai conseguir. É o nosso subconsciente. Então, isso. E aí você vai se sentir, nossa, eu sou capaz. Por mais que a situação que todo mundo fala, não, você não vai conseguir, mas não. Por dentro você sente, existe uma torcida muito grande, né? Seu espírito protetor nem aparece para você, mas ele quer seu bem. Porque o mérito tem que ser seu, não é? Senão eu falo assim, foi tudo o espírito protetor que fez. Não, o mérito é nosso, é espírito, que vencemos as dificuldades. Mas começa assim, pela vontade, tem que ter. O espírito protetor não vai botar vontade em nós, não. Ele te aconselha. Agora, se eu quero fazer ou não, depende de mim. Então, todas as questões que a gente vê, né, de danificar o corpo, etc., né, as coisas que nos atrasam, etc. e tal, tudo depende do quê? Eu, espírito, se eu quero vencer, né, eu tenho que compreender o porquê. É que nem meu irmão, né, ele ouvia o tempo todo, fulano morreu de câncer, não sei o que, isso faz mal, ó, como o cara tá agora, babá. Pra ele, ó, não tinha a mínima vontade, entrava aqui, saía por aqui e nada. Né? Mas bastou uma informação que caiu a fichinha dele. Se eu quero viver para ver meu filho se formar, ter, né, ter os netos, tal, assim, eu tenho que me cuidar. Ele compreendeu. Por ele ter compreendido que isso faz mal e vai prejudicar ele, e vai trazer a infelicidade à família, ele se modificou. E ele venceu. E aí
mostrou como não precisou nem de adesivinho, nem de nada. Não precisava ter caído essa exploração. Mas é sério, é caro. É caro esses adesivos. É caro. Eu nem falei nada pra ele. Não, mas pelo menos ele venceu, né? Aí mostra realmente, é força de vontade. Eu tenho que ter, tem que ser o impulso do espírito. Ajuda todo esse processo que a gente vê? Claro que ajuda. Né? Umas pessoas, todo esse processo, uns passam, né, pelos spas da vida e assim por diante, né? Uns trocam o cigarro pela cenourinha, pela balinha. Cada um tem um processo, né? Cada um faz conforme a sua necessidade, aquilo que ela consegue. Né? Mas se ela tem vontade, ela vence. Um objetivo, né? Tem que ter. Deu para separar? Celso ficou confuso, está pensando, o que será que está falando? Eu estou consciente. Até fica assim me perguntando, assim, por exemplo, a Célia, né, minha namorada, ela falou que parou de fumar. Né? Mas eu ainda não tenho a certeza, né? Mas também não quero saber, depende dela, se ela parou de fumar, se realmente ela não quer fumar mais. Isso aí vai da consciência dela. Se ela tiver essa força de vontade, parabéns, porque outro dia eu peguei e falei pra ela, a gente estava conversando, eu falei, você não nasceu fumando. Né? Então, quer dizer que você tem capacidade para parar. Bem convincente. Isso foi bem convincente. Você não nasceu fumando. Você não nasceu fumando. Esse foi bem convincente. Eu disse isso pra ela. Então, aí ela... Se a gente não beber água, se a gente não comer, a gente morre. Agora, se a gente não fumar, se a gente não beber, a gente não morre. Por falta disso, né? Porque se a gente não beber água, é quanto? 3 dias que o corpo Aguenta. aguenta. Eu acho que sim. Né? Ok? Quando a gente trata desse negócio dos vícios, esse negócio de corpo, né? Eu sei que é bem complicado. No início parece complicado, né? Mas o segredo está aqui, né? Se eu pensar que eu sou espírito, fui criado no espaço, não precisava, né, comer, não precisava fazer nada, não precisa dessa dependência, né? Então começa por aqui. Mas eu venho como encarnado, eu tenho as minhas necessidades, não é? Como encarnado, manter o meu corpo físico, aquilo que vai proporcionar que eu cumpra a minha prova, eu preciso manter o meu corpo, não é? Então, eu tenho necessidade para alimentar a matéria, questões. Agora, o problema é eu dar valor mais a esse brilho da matéria do que o espírito que sou. Aí que começam as nossas dificuldades. Não é? Então, minha mãe também, quando ela conscientizou disso daí, ela parou de fumar. Depois de, olha, acho que uns 40 anos que ela fumou, né? Então aí ela conseguiu ter aquela força de vontade, né? Ela colocou o espírito puro que ela, né? Ela é que faz. E hoje está com a saúde, né? Uma qualidade de vida Invejado, bem 73 anos, né? Gosta de caminhar, vai para a cidade, né? Então, tá bom, mas parabéns, né? É que nem eu trabalhei com